aceitar. Com Deus o contato, sem Jesus andar. O contato com Deus Salvador, e a luz se cobrirá, na senda alegre caminhará, indo em contato do teu Salvador. Cristo com Deus, comunhão com Deus, amor em Cristo sempre permanecer. Cristo em te ver, o contato, você dá o contato, é Salvador, e a nuvem do mar cobrirá, na senda alegre caminhará, indo em contato, Salvador. Aleluia, glória a Deus. Então quem eu sei, o amor de Cristo te dê meu prazer. Não vencer, dá o contato e terás poder. Dá o contato, sou teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre no caminhará, indo em contato com teu Salvador. Dá o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre no caminhará, indo em contato com teu Salvador. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. 396. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, sou rico, vocês estão sendo filmados. Aleluias. Vocês estão no Facebook. No Facebook. Muito além do nosso. Puxa a nota, aleluia.
Foi quem perdoou os meus perdões. Alguns atendeu de malfeitores. Ensinou pecadores. Glória a Deus, os jovens vão louvar o Senhor com o hino. E aí nós vamos dar os tocadores. Vai lá no sofá, deixa lá no sofá. Tu me deram a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares me levam perto de ti. As provações não são maiores que meu Deus. Vou me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá seu poder, rompendo em fé. Ousadia vou ver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Cada dia vou viver rompendo em fé. Cada dia vou viver rompendo em fé. Glória a Deus. Os irmãos quiserem pegar outra mesa ali, tiver coragem, os varão, para sentar no sol ou... Tem coragem. Ah, então. Aí depende da coragem. Você é bom de mudança, Ney? Não. Para os irmãos não ficarem em pé. Ou se quiser sentar aqui, eu fico assim na retaguarda. Nós estamos de porteiro aqui, pastor. Tá de porteiro? Então tá bom. Provavelmente que vocês são porteiros sem porta, né? Cenando com o povo que vem. Glória a Deus. Nós vamos estudar nessa manhã a lição de número 5, dia 29 de abril, que tem como tema Pérgamo, a igreja casada com o mundo. Vocês vão prestando atenção e ouvindo, porque nós vamos fazer algumas perguntas dentro da lição e dependendo disso aí pode ganhar de um carro até $1 milhão. Então tudo isso vai depender, mas é 1 milhão, né? É aquela espiga bem grande. Aleluia, 1 milhão. Diz assim, eu queria pedir à irmã Gisele que lesse o texto áureo da nossa lição. Não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, Concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. A verdade prática, irmã Aparecida. Só há um modo de a igreja de Cristo destronar a Satanás, manter a Deus no trono e combater a apostasia com a espada do Espírito. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe encontra em Apocalipse, capítulo 2, versículos 12 ao 17. Os irmãos que têm lição e os que têm Bíblia, eu vou ler um versículo e depois cada um lê outro em seguida. Amém?
Diz assim a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 12 ao 17. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve isto, e diz aquele que tem a espada aguda de 2 filos. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, que tem o meu nome e negaste a minha fé. Ainda nos dias de antigos, minha fiel testemunha foi morto entre vós, onde Satanás habita. O qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria que se constituía. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Porque vencer darei eu a comer do maná, respondido dar-lhe uma pedra branca, e na pedra o fogo que crê, o qual ninguém conhece senão aquele que conhece. Glória a Deus. Nessa manhã, nós vamos ter o privilégio. Nós estamos estudando as 7 cartas da igreja que Deus usou João para escrever as igrejas da Ásia Menor. E nós estamos estudando hoje sobre a igreja de Pérgamo. E aqui na leitura bíblica em classe, na leitura diária bíblica em classe, nós vemos no versículo 14, quando ele disse: mas umas poucas coisas tenho contra ti. Aí ele diz: porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, na qual ensina Balaão que a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituírem. Tira ela de lá. José, só para parar essa fumaça, José. Glória a Deus. A introdução diz assim: primeiro vieram os discípulos de Balaão sobre o manto de uma espiritualidade, igual a Gisela, afetada e exótica. Logo acharam guariba na igreja em Pérgamo. Eles vieram, os discípulos de Balaão vieram seminar, ou seja, plantar, introduzir dentro da igreja uma doutrina falsa. Porque como a igreja ela conhecia a palavra, nós vamos aprender quem era a igreja de Pérgamo, né? Quem era e as características da igreja de Pérgamo, e nós vamos ver onde foi e como foi que Satanás conseguiu introduzir a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão, os irmãos já sabem que era idolatria, prostituição, e a forma que Balaão, junto com Balaque, conseguiu entrar dentro daquela igreja foi devagarzinho, ensinando as doutrinas que são antibíblicas, e depois foi infiltrando na igreja, e Deus não se agradou desde os céus e mandou que João escrevesse essa carta para dizer: algumas coisas eu tenho contra ti. Então cada igreja, ele diz eu tenho contra ti, eu tenho visto. Então nessa ele disse: eu tenho porém contra ti, né? Que toleras. Aí diz assim: depois de chegar os nicolaítas, que embora atrevidos e afitos, também não encontraram dificuldades para se acomodar entre os pobres e desprotegidas ovelhas. Quando o ministério local deu por si, já não havia nada a fazer. O terreno já estava tomado pelo inimigo. E o pastor da igreja, ele sabia que a situação era grave, mas não ignorava que acontecera ao seu antecessor. Ao reagir, o destemido Antipas
foi assassinado por um grupo que sustentava o trono de Satanás naquela igreja. As coisas, porém, não haviam de continuar daquele jeito. Já enojado, Jesus, através de João, envia uma carta ao anjo de Pérgamo, urgindo-a a retornar o cajado e apacentar o rebanho de conformidade com a sã doutrina. Caso contrário, o próprio Senhor batalharia contra aqueles iníquos com a espada que sai da sua boca. Como estão as nossas igrejas? Será que de alguma forma não permitimos que o diabo entronize-se entre nós e não o percebamos? É hora de reagir contra o império das trevas. Nós vemos aqui a história relatada do pastor que antecedeu o anjo da igreja que estava naquele lugar. E ele foi combater as doutrinas. E aí, por combater, pode atender, já está falando. Por combater a doutrina séria, verdadeira e pura, ele foi assassinado. E agora esse pastor que sucedeu, substituiu, assumiu esse cargo, o que foi que ele fez? Ele sabia dos acontecimentos, mas ele negligenciou. Então existia várias doutrinas infiltradas no meio daquela igreja, apesar de ser uma igreja santa, mas começou a infiltrar os costumes de Balaão, de Baraque, começou a enfrentar problemas e começou a degredir em todas as áreas, espiritualmente principalmente. E aí nós, nos nossos dias, aqui o escritor faz uma pergunta: como estão as nossas igrejas hoje? Hoje existe uma doutrina, irmãos, que ronda a maioria das igrejas, chama a doutrina do tudo pode, a doutrina do tem nada a ver. Crente hoje peca, bebe, fuma, prostitui, rouba, mente, e isso quer que seja normal no meio do povo de Deus. No nosso meio isso tem que ser tirado, porque pecado continua sendo pecado e vai ser pecado. Errado continua sendo errado, mentira continua sendo mentira, e nós precisamos cuidar não somente da nossa igreja como um corpo, como um todo, mas também nos vigiar nós mesmos, como disse Davi: Senhor, põe um guarda na minha boca, para que não saia nenhuma palavra torpe. Então nós temos muito visto nos últimos dias muitas doutrinas que têm se levantado, falsas doutrinas, falsos ensinamentos, homens que têm querido tirar proveito da igreja, da noiva do Cordeiro, querem enriquecer materialmente, construir o seu próprio reino e outras coisas mais. E nessa lição, o tema da lição diz: a igreja casada com o mundo. Ou seja, estava mais para um socialismo, para um ritual, para umas coisas normais do que para a igreja do Senhor, noiva escolhida, que estava esperando o Senhor Jesus. Então, tudo isso nós aprendemos na introdução. O primeiro ponto diz: Pérgamo, o trono de Satanás. A igreja estava situada num lugar não muito fácil, num lugar difícil, de difícil acesso, num lugar de dificuldade, num lugar aonde reinava. Se fosse aqui nos Estados Unidos, a gente poderia até dizer que ela estava lá em New Orleans, né? E lá tem as lojas principais da cidade, são Voodoo Shops, né? Eu tive lá e a maior loja que tem no centro da cidade é a Voodoo Shop, uma loja que vende materiais para bruxaria, feitiçaria. Então, um convite de Satanás. Então, para a gente ter uma ideia, para poder a gente entender justamente o que o escritor está querendo passar para nós nessa lição. O primeiro ponto diz: Pérgamo, a cidade dos livros e da ignorância espiritual. Situada nas margens do Cairo, a distante de 30 quilômetros do mar Egeu, Pérgamo era a mais importante metrópole da Mícia, cidade antiga e rica. Fizera-se afamada por sua biblioteca, cujo acervo cercou de ser estimada em 200.000 volumes. De tal forma ela se achava ligada aos livros, que o seu nome tornou-se sinônimo destes: pergaminho. Seus operários sabiam como industriar a pele de animal como suporte à escrita. Como uma cidade tão rica em livros podia ser tão pobre
quanto ao conhecimento do verdadeiro Deus. Falava-se a sabedoria dos livros, faltava-lhe a sabedoria dos livros do livro. Ou seja, o povo precisava de conhecimento de Deus. Se os irmãos quiserem pegar outra mesa ali, para as damas que chegaram, poder sentar, os varão que tem força, vem mais para cá, porque aí eu tenho que falar mais baixo, senão depois não vou nem poder comer carne, né? Eu vou estar rouco. Então, se aparecer aí os candidatos ao diaconado, é hora de trabalhar e prestar serviço. Essas aqui são parafusadas. Tem que ser lá. Amém? Se irmãos quiserem se aproximar, pode ficar à vontade. Então, nós encontramos aqui uma cidade, irmãos, de um vasto conhecimento, de uma vasta biblioteca, de um vasto arsenal de conhecimento, mas estava esquecido. Eles não buscavam o livro do livro, o livro da sabedoria, o livro que liberta, o livro, aleluia, que dá uma direção ao ser humano para chegar ao céu. Lhe faltava conhecimento, lhe faltava direção, e eles viviam uma pobreza espiritual, e por não conhecer as escrituras, estavam perecendo e adotando as doutrinas que vinham e se situava naquele lugar, naquela situação. Nos nossos dias não é nada diferente. Quantas doutrinas não existem, falsas doutrinas não existem, entrando dentro das igrejas a cada dia. E cada uma pior do que a outra, cada uma maior do que a outra, cada uma diferente de outra. Então eles tinham a oportunidade. A Bíblia diz o seguinte: o meu povo perece por falta de conhecimento. Perecer quer dizer fracassar, perecer quer dizer se perder, perecer é estar fraco, por falta de conhecer as Escrituras. Então as Escrituras, quando nós conhecemos as Escrituras, nós temos a base, nós temos o alicerce. A Bíblia Sagrada, ela é a única regra de fé, e se ela é a regra de fé, nós como cristãos, como salvo na pessoa de Jesus, temos a obrigação de conhecê-la, pelo menos uma boa parte da palavra de Deus, que ela vai nos levar a novos horizontes e a ter convicção e confiança da nossa fé. Porque hoje em dia, irmão, existem muitas heresias implantadas em todas as áreas da vida, né? Da igreja, nas áreas diversas, né? O segundo ponto diz: a espada de dois gumes. A espada afiada de dois gumes. Uma igreja casada com o mundo e que já se havia acomodado com as duas ardilosas heresias, apresenta-se Jesus como aquele que tem a espada aguda de dois fios. Sim, contra as apostasias. O que é apostasia? O que é um apóstata? Apostasias são heresias, e um apóstata é aquele que nega a eficácia da verdadeira palavra de Deus. Todo aquele que nega a fé, ele é um apóstata. Ele conhece e nega a verdadeira eficácia dela. Então aqueles estavam apostatando da fé, eles estavam negando a fé. Mas a palavra de Deus, ela nos leva a um retorno, a uma fé sincera, verdadeira e genuína ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Sim, contra as apostasias só existe uma arma realmente poderosa: a Bíblia Sagrada, a espada do Espírito Santo. Manejando bem a espada do Espírito, se temos semelhantes armas, combatamos as mentiras que nos chegam aos arraiais como verdade. Cortemos pela raiz as heresias, misticismo e modismo que teimam brotar em nossos campos. Nesta luta, porém, sabemos como manejar a palavra de Deus. Procura te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneje bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2:15. Guerreemos contra as inverdades doutrinárias que o diabo, velada e abertamente, vem semeando na seara do mestre. São tantas coisas que o inimigo tem colocado hoje no meio da igreja,
para tirar a verdadeira adoração da igreja, para tirar o foco, para tirar a direção que a igreja tem, que é Jesus Cristo, que é os céus, que é o arrebatamento. A Bíblia nos ensina em Hebreus 12:14 que é necessário a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hoje em dia esta palavra parece até obsoleta, uma palavra que não existe mais, mas para eu e você entrar no céu, precisamos da santificação. É necessário a santificação, porque a palavra de Deus, ela é a mesma ontem, hoje e eternamente, e ela é fiel e digna de toda aceitação. Aleluia! E a Bíblia diz que nós precisamos nos santificar. Santificar quer dizer separação do pecado, separação da mentira. A corrente do mundo hoje anda dizendo que tudo é normal. Prostituição é normal, crente viciado em droga é normal, crente alcoólatra é normal, crente mentiroso é normal, crente que hoje é afeminado é normal. Na igreja, na Bíblia Sagrada diz que isso continua sendo pecado, e a Bíblia é verdade absoluta, e nós temos que ficar com a verdade, ainda que sejamos a minoria, mas Jesus conosco, nós somos a maioria. Aleluia, glória a Deus. Absoluta. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então existem muitas denominações por aí hoje que ensinam um terceiro caminho, ensinam um desvio, ensinam um caminho mais fácil, e estão levando muitos à perdição. Mas a igreja do Senhor Jesus tem que permanecer, como disse aqui Paulo escrevendo a 2 Timóteo, permanece naquilo que tem aprendido, permanece sendo fiel, permanece sendo firme nas Escrituras, porque vai te levar, aleluia, a um céu de gozo. Glória a Deus. O terceiro ponto diz assim: o destinatário, para onde foi essa carta, para quem o anjo levou essa carta. Aí diz assim: um anjo numa cidade infernal. O anjo, ele se refere ao pastor da igreja, ao líder da igreja. Todas essas cartas diz ao anjo da igreja que está, aí saiu nominando as igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor. Então um anjo na igreja, numa cidade infernal. Não era nada fácil ao anjo de Pérgamo habitar nessa cidade. Se por um lado era coagido pelos pagãos a incensar o altar no qual César era divinizado, por outro lado era constrangido a conviver com o paganismo, que é a principal e sutil, princípio sutil, ameaçava agora o remanescente fiel da igreja. Mas o Senhor Jesus estava de tudo ciente. Eu sei as tuas obras e onde habitas, e que é onde está o trono de Satanás. Deus sabe aonde eu habito, aonde você habita. Deus sabe todas as nossas necessidades. Deus nos conhece. Deus sabe quando nós estamos na nossa, quem sabe até no nosso quarto, num lugar mais secreto. Deus, ele é o ouvinte silencioso e ele conhece todas as coisas. Então às vezes nós pensamos que enganamos a Deus ou enganamos o Espírito Santo de Deus. É aí aonde nos equivocamos, ou muitos se equivocam. É quando tenta enganar o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus não se deixa, Deus não se deixa escarnecer. Ele é e continuará sendo Deus de eternidade a eternidade. Nós é quem temos que nos sujeitar aos parâmetros divinos, aos limites divinos registrados na Bíblia Sagrada pelo Senhor Jesus Cristo. Então eles estavam situados numa região, num local difícil, de dificuldade. Apocalipse capítulo 2, versículo 17 diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz a quem? Às igrejas. Quem é a igreja? Eu e você. Nós somos a igreja do Senhor. Então, o que o Espírito diz às igrejas? Se você é a igreja, você tem que ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Você tem que ser sensível, você tem que dizer: Senhor, fala que o teu servo ouve.
Precisamos, irmãos, a igreja do Senhor Jesus nos últimos dias precisa continuar tendo contato com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, que é o ajudador, a terceira pessoa da Trindade, deixada por promessa de Jesus Cristo para nós, quando ele disse lá em Atos dos Apóstolos, que ele disse: eu vou para o Pai. E João também, ele disse, João 14, quando ele dá uma promessa para os discípulos, que não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou preparar lugar, e quando eu voltar, levarei outra vez. Para onde? Para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Nós temos promessa do Espírito Santo. Jesus disse: eu não vos deixarei órfão, enviarei outro Consolador, e esse ficará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Infelizmente, existem muitos lugares que já não existe o Espírito Santo, já não existe a pessoa do Espírito Santo, já não existe o cuidado com o Espírito Santo, já não honram mais o Espírito Santo, já não buscam mais batismo com o Espírito Santo. Falar em língua parece até coisa que ficou no passado, mas o Espírito que atuou lá na igreja de Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecoste, aleluia, é o mesmo Espírito Santo que atua no nosso meio, na nossa vida, no meio de nós. Glória a Deus. Denota-se, pois, que os crentes infiéis e casados com o mundo haviam entronizado Satanás na casa de Deus. Irmãos, essas doutrinas, essas seitas, isso não vem de vez, é devagarinho, é as raposinhas que vai entrando. E aí, muitas vezes os pastores hoje, homens que outrora serviam a Deus com fidelidade, às vezes para não perder um dizimista, não diz a verdade no crente. Olha, meu irmão, se você continua assim, com essa vida, você não vai para o céu, vai para o inferno. E às vezes passa a mão por cima, crente em adultério dentro da igreja, ainda pega o altar santo do Senhor e permite que essa pessoa cante, que essa pessoa tenha oportunidade para não perder alguns centavos de dólares, e aí tem se corrompido em outras áreas. É um mundanismo tão grande. Eu sempre digo na igreja que eu não posso acreditar numa salvação que está no interior, ela não bota no exterior. Como é que uma mulher de Deus, ela é serva de Deus, ela tem Jesus, tem o Espírito Santo no coração, e por fora dela, ela se veste como uma meretriz, como uma prostituta? Que salvação é essa? A salvação que está no nosso interior, ela brota no nosso exterior. A Bíblia diz lá no João que rios de água viva fluirão no interior daquele que crê no nome do Senhor. Eu não creio numa salvação estereótica, numa salvação só de aparência, uma salvação de porção dobrada. Na igreja é crente, lá no mundo é ímpio. Lá na igreja dá glória a Deus, lá na roda dos escarnecedores, como diz Salmo 1, fala palavras que não convêm. A Bíblia diz lá em Tiago que de uma fonte não pode sair duas águas, sai água doce ou sai salgada. Fala até, Tiago 3:5, né, que a língua é um pequeno membro e se gloria de grandes coisas. Mas nós, como igreja do Senhor, nós temos que estar vigilante e prudente, porque nós queremos chegar no céu. Quem não quer chegar no céu, então age e aciona dessa forma. Mas os santos, a noiva do Cordeiro, aleluia, ela porfia por entrar pelas portas estreitas, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Glória a Deus por isso. Pérgamo era uma cidade infernal, mas o Senhor queria o seu anjo ali, para que ali fosse manifestado o reino de Deus. Às vezes tem lugares que a gente vai, eu penso de, meu Deus, como é que eu vou estar nesse lugar? Mas o Senhor permite, porque a luz brilha no meio das trevas. E é lá no meio das trevas que você vai brilhar. É lá no meio dos ímpios que o povo vão ver a glória de Deus na sua vida. É lá no meio daqueles que estão servindo a idolatria, feitiçaria, a outras religiões, que você vai brilhar e vai testificar de Cristo. Aleluias. Essa semana eu já disse aos irmãos, testemunho na igreja, eu trabalhando numa casa de uma mulher que Gisele e o Gilberto arrumou para mim trabalhar lá. E já 3 vezes que eu vou fazer serviço lá, ela diz: espera aí que eu vou desligar a televisão, botar aqui num canal de crente, porque você é crente. Ela ouviu meu celular tocar, e quando tocou uma música de crente. Ela disse: uau, até no celular esse homem é crente. Eu tenho que ser o melhor de mim. A Bíblia diz em Provérbios que nós devemos servir ao Senhor com a nossa fazenda.
Muitas vezes está ali o adesivo na minha vem para todo mundo ver. 2 Crônicas 7,14. Quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, de se humilhar, orar e buscar a minha face, eu o virei dos céus e sararei a sua terra. No seu carro, na sua casa, no seu telefone tem que ter a glória de Deus. Tem crente que ainda hoje bota um telefone e bota uma música mundana. Aí toca o cabelo, igual, esse é do meu. Se bota uma música de rock, cadê? Esse é roqueiro, esse é do meu. Se bota uma lambança, aí pronto. Mas você tem que glorificar a Deus com a sua vida, porque você é luz e não treva. Você não está mais na vida velha, você agora conheceu Jesus. Você agora deixou Jesus entrar na sua vida. Aleluia. Se Ele está no seu interior, Ele vai representar, aparecer no seu exterior. Aleluia, meu Deus. Porque nós servimos a um Jesus vivo, a um Jesus que transforma, a um Jesus que liberta, a um Jesus que muda. O Evangelho, irmãos, quer dizer novidade, é boas novas. Mas tem gente que está no Evangelho e ainda está na mal nova. Glória a Deus. Diz assim: o paganismo não ficou restrito a Pérgamo. Nestes últimos dias o diabo vem repaganizando o mundo através dos meios de comunicação. Há um panteão em cada praça. O testemunho e a perseverança do anjo, embora habitasse em um lugar espiritual e moralmente hostil, o anjo da igreja em Pérgamo profiava em manter o seu testemunho, como realça o próprio Senhor. Ele estava num lugar difícil, num lugar mau. Quantas vezes nós não estamos trabalhando com ímpio, às vezes com adorador de ídolo? Quantos dos irmãos não limpam a casa de indiano, que quando entra está lá aquele que é de idolatria, aquele elefante com várias mãos? Quantos altares não tem ali? E adoram a uns Deus morto que não pode salvar, não pode fazer nada, como diz Salmo 115. Então nós estamos propensos a fazer como conta o testemunho do irmão Geraldo. Cadê ele? Irmão Geraldo, outro dia me ligou e estava contando o testemunho na igreja e disse que uma patroa dele, ímpia, disse: hoje na terça-feira eu sei que você não pode limpar minha casa porque você é crente, vai para a igreja, né? Ou seja, as pessoas sabem que nós somos crentes. Nós precisamos ser crentes e as pessoas precisam saber. E essa semana eu trabalhando na casa da mulher, ela arrumou um Novo Testamento, sei como, no plástico em inglês, disse: está aqui, toma você de presente, eu guardei para você. Você é crente? Eu digo: tá bom, glória a Deus, recebi e pronto. Agora, muitos crentes que são agentes secretos. Meu Deus. Só que Deus buscando os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, para não fazer como um cidadão que ficou no quartel um ano. Quando chegou, disse: pastor, eu quero contar um testemunho. Quando chegou, disse: irmãos, eu quero contar uma bênção. Fiquei um ano no quartel, ninguém soube que eu era crente. Agente secreto. Meu Deus. Deus, aleluia, não anda buscando agente secreto, Ele anda buscando adorador. Glória a Deus, aleluia. Há uma recompensa de Deus pela fidelidade, porque Sodoma e Gomorra, a gente vê isso em Sodoma e Gomorra. Toda a cidade estava se apodrecendo no pecado. Mas no momento que Deus ia tomar uma providência com aquele pecado e destruir aquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra, a Bíblia não relata que Deus, nas páginas da Bíblia Sagrada, fala do justo Ló. E um fato bem interessante é que ao sair da cidade de Sodoma e Gomorra, Ló e a sua família, a mulher de Ló desobedece e tem a consequência de ser transformada numa estátua de sal. Então, em meio a onde nós estivermos, se nós permanecermos fiel a Deus, como Ele diz: eu sei as tuas obras. Ele sabe o nosso testemunho, a nossa vida. Não importa o que esteja acontecendo ao redor, se no momento correto Ele vai vir ao nosso socorro, ao nosso auxílio. Obrigado, pastor. Como Graça abriu esse parênteses sobre tudo isso que nós estamos dizendo, os acontecimentos, vai nos levar a uma recompensa eterna, irmão. Às vezes nós não podemos imaginar o valor da salvação.
o valor da vida eterna. Às vezes a nossa mente limitada não consegue ver o que é o céu de gozo. O que é? Já imaginou, irmão, você andar em rua de ouro? Você já imaginou um pedaço de ouro aqui para se conseguir um anel, uma pulseira, um troço? Tem que trabalhar um bocado de dia, limpar um bocado de casa para poder comprar. Quanto mais ruas inteiras, isso é promessa. E aí, se você começar, diz o escritor, que quando você imagina tudo sobre a eternidade, é apenas o começo dela. A nossa mente é limitada para saber o que é uma eternidade. Agora existe duas eternidades. Uma eternidade de glória com o Senhor e uma eternidade de tormento junto com Satanás e seus anjos. Todas essas características de igreja, eu e você como igreja, nós precisamos nos moldar, nos modelar para sermos igreja, para sermos prudentes, para sermos salvos. E a alegria da salvação, irmão, não é só quando chegar lá, não. A alegria da salvação é aqui também. Aleluia, santo. Os ímpios andam desesperados, mas a igreja anda de glória em glória. Aleluia. Então, nós estamos aqui. Embora habitasse em um lugar espiritual, imoralmente hostil, o anjo da igreja de Pérgamo porfiava em manter o seu testemunho como realça o próprio Senhor. O próprio Senhor dá testemunho dele. Retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ele mantinha uma postura impecável como servo de Deus. Se parte de sua igreja achava-se casada com o mundo, ele e o remanescente fiel encontrava-se aliançada com o Cordeiro de Deus. O que é que nós encontramos aqui, irmãos? O que Deus estava cobrando dele é que a igreja estava dividida. A igreja tinha os fiéis, mas tinha um mundanismo tão grande na igreja. O que é que Deus queria desse pastor, desse anjo que estava ali, que ele confrontasse essa doutrina de Balaão, de Baraque? Ele queria que ele sacudisse aquilo ali, que ele, como diz em espanhol, colocasse os pantalones, que ele honrasse o chamado. Glória a Deus. E tem muitos pastores hoje que já não honram o chamado, que já não honram o ministério, já não honram a Deus para honrar o homem, para honrar uma posição, para honrar um salário, para honrar um cargo, para honrar um edifício, para honrar uma posição. E esquece de honrar aquele que é dono de tudo isso, que é o Senhor Jesus. Então o pecado, ele tem que ser combatido no meio da igreja. Aleluia, porque senão o Senhor vai dizer: tenho algo contra ti. E naquele grande dia, no dia do arrebatamento, qual vai ser a consequência? Afastai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Mas Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fui na igreja um bocado de dia, em teu nome eu fiz algumas maravilhas. Eu nem te conheço, porque tu fizesse mal, tu fizesse negligenciando, tu fizesse sem compromisso, tu fizesse sem santificação, sem conhecimento, tu fizesse da tua forma e do teu jeito, e não é do nosso jeito, não é da nossa forma, é da forma de Deus, como manda as Escrituras. Glória a Deus, aleluia. Do jeito de Deus, do meu jeito vai tudo errado. Mas do jeito de Deus, aleluia, a palavra diz: sede santo, porque eu sou santo. Aleluia, a Bíblia diz: não mintai uns para os outros. Eu não posso mentir, porque em Apocalipse diz que ficarão de fora os cães e os feiticeiros. Aleluia, todos aqueles que amam e cometem a mentira. O que afasta o homem de Deus é o pecado. Isaías 59:2, ele diz: o que faz separação entre vós e o vosso Deus? O pecado. De que se queixa o homem? O homem se queixa dos vossos próprios pecados. E o cheiro tá bom, viu, irmão? Deus é glorioso. Vocês, irmãos, tem irmão que tá doido para me terminar logo e a barriga já tá falando em mistério. Aleluia. Daqui a pouquinho você vai entrar na carne, irmão. Não se preocupa não. Deus é fiel. Amém? Glória a Deus. Então é o que Deus... Aí fala de Antipas, a fiel testemunha. Antipas era o pastor anterior, o pastor que foi morto por falar a verdade. Hoje em dia, irmão, quando a gente fala a verdade, se reúne às vezes em grupo na igreja e diz: não, esse pastor está errado, ele está doido, essa doutrina, isso é negócio de doido. Nós estamos vivendo a doutrina de Balaão e sustentava o ensino dos nicolaítas. Vamos aqui para o número 4. As heresias de Pérgamo.
Doutrina de Balaão. Você deve estar curioso, meu Deus, que tanta doutrina é essa que esse Balaão tinha. Você vai saber agora o que é que ele fazia e como foi que ele conseguiu derrotar o povo de Deus. Vocês sabem que Baraque era rei e disse: olha, vai, tu é um profeta falso mesmo, eu te dou dinheiro, eu te compro, tu vai e eu vou te dar um dinheirinho, tu vai lá e amaldiçoa o povo de Deus. Ele disse: não, amaldiçoar o povo de Deus eu não posso. Mas como tu vai me dar dinheiro? Eu sou um cara corrupto, um bandido, um ladrão, um safado, um sem vergonha, um mau caráter. Meu Deus! Contigo. Vou me dar dinheiro e eu vou pau nele. Prostitutas no meio do povo de Israel, no meio da igreja. E aí, como eles são meio carnal, e aí vão entrar por essa porta. E o que é que vai acontecer? O próprio Deus vai amaldiçoar eles. Eles vão ser amaldiçoados por Deus. Eu não vou botar minha mão nisso, porque eles são israelitas, eles têm uma promessa de Deus. Quantas vezes a igreja do Senhor não está passando esse processo? E lembre-se que Satanás é o mesmo que atuou em Pérgamo e atua hoje nos dias atuais. Ele manda, quem sabe, às vezes tem um jovenzinho solteiro, aí vai lá e manda uma jovenzinha que é carne pura. E a intenção é outra: derrubar, tirar da presença do jovem, destruir. Às vezes manda, quem sabe, um homem casado. Mulher, irmãos, a gente estava falando antes dos irmãos chegar aqui, tem derrubado muito homem de Deus. Vocês vejam desde Adão, vocês vejam Sansão, e por aí vai, Davi. Então a gente, os varão principalmente, tem que ter vigiar. Olho santo, dedo santo, sem limite, mente santa. Porque o que é que acontece? Aí foi essa forma que Balaão encontrou. Começou, aí o povo começou a sair da presença. Começou a deixar de buscar a presença de Deus. Começou e deixou de buscar o principal. Começou a oferecer sacrifício a Deus pagão. E se Deus não tivesse misericórdia e não fosse firme naquilo que ele tinha prometido ao povo, ele tinha consumido como ele consumiu nos dias de Abraão, como ele consumiu nos dias de Noé. Então, irmãos, a misericórdia, ela é a causa de não sermos consumidos, mas a misericórdia não é escudo para crente pecar não, viu? Tem crente que pensa que a muita misericórdia do Senhor é um escudo para mim ter uma vida de pecado, ter uma vida de bagunça, ter uma vida longe do Senhor, e você se equivoca. A misericórdia é para que o Senhor não nos consuma, mas Satanás, ele anda tentando destruir a igreja dia após dia. Glória a Deus, a carne está cheirando, irmão. Nós já estamos no último ponto. Daqui a pouco a gente entra na carne, né, Marcos? A doutrina de Balaão, né? Ensino pseudo-bíblico. Pseudo significa mentira, significa engano. Então ele semeou, inseminou a mentira dentro da igreja. Não, rapaz, não precisa disso não. Esse negócio de orar, isso é coisa de Assembleia de Deus. Isso não precisa não. Esse negócio de buscar batismo com o Espírito Santo, isso é besteira. A gente faz lá o louvorzão e bate nas coisas e o louvorzão, mas não tem unção. Roberto Carlos canta bonito, mas não é para Deus, não vale nada para Deus. Aquilo é ninharia. Mas o irmão Ivan louvou para Deus, e ontem ele louvou para o Senhor, e com certeza nos céus ficou registrado. Aleluia. Aleluia. Nós temos que fazer para o Senhor e saber para quem estamos fazendo. Diz assim: que torcendo as sagradas escrituras através de artifícios teológicos e hermenêuticos, corrompia a graça de Deus, apresentando aos santos uma teologia permissiva. Hoje já tem a teologia permissiva, a teologia da prosperidade. São tantas as teologias hoje, que essas teologias da prosperidade só quem rico é os líderes. E o povo cada dia está mais pobre, espiritualmente e financeiramente. E eles estão por aí andando de avião e comendo churrasco. Caviar, pastor. Os irmãos já entenderam que eu quero entrar em detalhe. O tanto gado que tem, né? Vendendo rosa de sarão, água de rio, pedaço de pedra, pano ungido, e por aí anda. E o povo que está em pecado continua em pecado. Gozo da salvação não tem. Espírito Santo ninguém nem fala, porque o Espírito Santo está longe.
faz aí aquele batidão, aquela festa, aquele ritual, mas o Senhor não está lá, tem que ter cuidado. E eticamente tolerante, o objetivo dessa doutrina era levar o povo de Deus à prostituição. Qual era a finalidade dessa doutrina? Levar o povo a se prostituir. E a idolatria, a fim de enfraquecendo moralmente e espiritualmente, extorquir-lhes os bens materiais para a teologia de ladrão. Tem igreja no Brasil que toma até o vale transporte do povo. Acaba chega de ônibus e volta a pé. Os coitados chega de bicicleta, volta a pé. Outro chega de carro e volta a pé, porque lá ele cata tudo. Que é de pulseira, cordão, tem uns que vai para casa só de cueca, porque até a roupa, se for de marca, eles pedem. Não, serve aqui, isso como oferta. Bota aqui, eu te dou um lençol, uma toalha, e tu vai para casa e te vira. E cada dia mais estão se enriquecendo e o povo empobrecendo espiritualmente e financeiramente. Mas a Bíblia fala sobre isso. O meu povo perece por falta de conhecimento. Se o povo de Deus, eu e você que somos crentes, apagamos um pouco a televisão e meditamos um pouco na palavra, como diz Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores, não se assenta na roda dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto aos ribeiros, que dá o seu fruto na estação certa. Aí diz mais, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Não tem direção, mas a igreja tem direção. Aleluia. A igreja tem uma direção que chama-se céu. Portanto, desta doutrina era Balaão, filho de Beor, que, embora profeta e teólogo, utilizava-se da profecia e da teologia para levar maldição ao arraial hebreu, subornado por Balaque, rei de Moabe, ensinou-lhe como levar maldição às tendas hebreias. Por isso o apóstolo Pedro, aleluia, taxa de louco, e Judas acusa de venalidade. Vê a qualificação desses homens para Deus. Balaão tinha os seus discípulos em Pérgamo, estimulados pela ganância, utilizavam-se de sua influência teológica sobre a igreja, a fim de levá-la a noivar-se com o mundo. Estava tão unida, irmão. Você sabe que começa o namoro, depois o noivado, depois o casamento. O noivado é o segundo estágio do conhecimento, na qual o ser humano já faz plano e já faz alguma coisa para uma vida a dois futura. Então já estavam tão entrelaçados com o mundo que já eram noivos. Já tinham afinação, já não dava conta. Até no noivado, irmão, não se acha defeito. Depois que casa, diz que nos 3 primeiros anos é que começa a ver os defeitinhos. Nos 2 primeiros anos, o roncado é uma sinfonia. Ai, como ele ronca bonito, como ela ronca. Meu Deus! Tudo é bonito, tudo é mar de rosa. Mas depois de um amadurecimento, aí vem, para de roncar, menino, oxe, não posso nem dormir. E vice-versa. E eles estavam tão corrompidos que estavam entusiasmados com as doutrinas do pecado. Quantas vezes, irmãos, eu e você, os líderes que estão aqui nessa noite, diácono, cooperador, pastor, tudo que tiver aqui, irmão, se você vê alguém errando, indo contra a palavra, você tem autoridade dos céus. Aleluia, glória a Deus. Honre a Deus e diga, pecado é pecado. E muitas vezes tem crentes e pastores e obreiros que passam a mão por cima para não perder uma amizade. É mais importante minha amizade com o ímpio do que dizer que ele vai para o inferno. É mais importante a minha alegria em receber um abraço do ímpio do que dizer, olha, na tua impiedade tu faz mal. A doutrina dos nicolaítas. Não sabemos muita coisa acerca dos nicolaítas. Nicolaítas. O que sabemos é que sua doutrina não destoava quase nada do ensino de Balaão. Isso aqui é comparado com o testemunho de Jeová e Adventista do sétimo dia.
Tudo é a mesma farinha no mesmo saco. Tudo é seita e tudo vai para o inferno. Um adora a senhora White e o outro adora um cidadão que eu esqueci o nome, que ele depois Smith. se arrependeu. Joseph Smith. Joseph Smith é os mormons. I'm sorry. E aí, depois ele se arrependeu, pediu perdão. E aí, CPAD tem um livro muito bom, Seitas e Heresias, do pastor Ezequiel Soares, é apologética cristã. Ninguém quis comprar, não. Ninguém quis comprar. Glória a Deus. Então diz assim: se Balaão era dissimulado, sutil e teológico, os nicolaítas, fazendo abertamente comércio dos santos, publicamente apregoavam e repaganizavam a igreja, afirmando ser possível servir a Deus e ao ídolo. Exemplo: hoje em dia existe uma denominação chamada católico carismático. Adora imagem, adora tudo, diz que são cheios do Espírito Santo, que vão para o céu, que anda com Bíblia, não diferem um minuto dessa doutrina. Eles querem adorar a Deus e aos santos, querem adorar a Deus e a idolatria. E a Bíblia diz que adorais só o Senhor teu Deus e só a Ele servirá. E eles já são hoje em dia tidos como os crentes disfarçados. Canta hino que a igreja evangélica canta, anda com Bíblia debaixo do braço, e tem muito crente enganado com isso, por falta de conhecimento. Até diz que eles são cheios do Espírito Santo, só se for do Espírito Santo do cão. Porque de Jeová não é, porque o Espírito Santo é santo. E ele não habita junto em um santuário que é eu e você, dividido com o demônio. O cara é cheio do Espírito Santo e adora Maria. O cara é cheio do Espírito Santo e adora Pedro, João, não sei quantos balai de santo que eles possam dizer. Isso é uma realidade, nós estamos falando dos dias que passou e dos dias atuais. Só muda o nome de Balaão e de Baraque. Hoje tem outros nomes, que vocês sabem, né? Só mudou os nomes, mas hoje é Barão. É Barão, obrigado. Geraldinho já discerniu aqui. É Barão, Baraque, é o rei do gado, e aí vai, né? E outros mais que tem por aí. Portanto, desta doutrina era Balaão, filho de Beor. Já li isso aqui, estou embaixo aqui. Utilizando-se de um linguajar bem elaborado, levavam muitos fiéis a se desviarem pelos caminhos da fornicação, do adultério e da idolatria. Qual era o caminho? Fornicação, adultério e idolatria. E hoje é diferente? Não. É igual. A conclusão. Os irmãos querem terminar? Conclusão é bom também. Rapaz, os irmãos estão fiel, né? Fica todo mundo calado. Aleluia. A conclusão diz assim: escrevendo aos Filipenses, o apóstolo Paulo afirmou: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Embora o cristão tenha como evitar o lado temporal da vida, seu olhar deve fixar-se em sua redenção eterna. Jesus sabia da sedução que os bens terrenos podem exercer sobre nós, por isso advertiu: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Por esse motivo, coloquemos o Senhor Jesus sempre em primeiro. Não, a conclusão. A nossa está diferente. Temos a espada do Espírito e é hora de brandi-la contra os adversários. Toma aqui a minha. Então tá errado aí. Uai! Mas põe a conclusão. Será que é as mulheres que estão erradas? Não, tá errada a lição. Está na 4. A lição foi imprimida errada. Foi. É a minha, tá aqui, ó. Mas tá bom mesmo. Vou ler essa outra também para reforçar. Se ele tivesse ficado calado, a gente já ia comer carne. Aí falaram, agora eu vou ter que ler a outra. Vai demorar mais. Então, não, agora eu vou ler a outra. Vocês pediram? Eu vou entrar no salmo. Diz assim a conclusão: temos a espada do Espírito,
é hora de brani-la contra os adversários. Isso. Protemo-nos como vencedores, pois do Senhor temos a promessa. Ao que vencer, darei de comer o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, no qual ninguém conhece senão aquele que o recebeu. Apocalipse 2,17. Afinal, que o novo nome é este: não toma a noiva o nome do esposo quando se casa. Ou seja, absorvemos o nome de Cristo, a realidade de Cristo para a nossa vida. Afinal, que novo nome é este? Não toma a noiva o nome do esposo quando se casa. Assim, pode atender, irmão, que às vezes é alguém que está perdido. Pode atender seu telefone, dizer: venha para o parque e agora a gente vai entrar na carne e você é carnal. Porque ele não vem para a parte espiritual, só vem para carnal, então é carnal. Atende carnal, apura-te carnal, que não nos come nada de carne. Jesus é o pão descido do céu. Por isto, se porfiamos em amá-lo, desfrutaremos de uma comunhão íntima e profunda com o Senhor. Participar do maná é comungar com Ele. Crente que participa da ceia do Senhor é crente que tem comunhão com Deus. Só tem duas coisas que impedem o crente de participar da ceia: é não ser batizado nas águas e estar em pecado. Graças a Deus, nós vamos orar agradecendo a Deus, e as perguntas que eu fiz aqui eu pedi, e aí os irmãos nem vão poder ganhar o livro. Ah, não, está no bolso. Ajuda aí. Tá bom. Fazer 4 perguntinhas aqui da lição. Hã? Ou não? Fazer 4 perguntas da lição. Ou 4. Vocês, irmãos, fechar a lição, por favor. Irmão, fechar a lição. Seja fiel. Os irmãos estão com a lição fechada? Quezinha está aberta. Fecha a lição, Quezinha. Qual era a arma, qual é a arma usada nessa lição? O nome completo. Apostasia. Não. A arma. Ah. A arma, qual a arma usada? A Bíblia. Não, mas eu vi agora no final. Hã? A espada. A espada, quem falou? Irmão Antônio. A espada só... Só que eu disse o nome completo, é a espada do Espírito. Ok. Qual pastor que foi assassinado? Eu ganhei, não? Nunca ganhei nada na igreja, essa é a primeira vez. Eu vou fazer outra, vou fazer com o pastel de pastor Marcelo. Qual foi o pastor que foi assassinado? Aqui é o testemunho, o nome dele. Uma Marinéia. Foi Antipa. Por favor, irmãos, agora fazer uma pergunta aqui. Se vocês lerem a lição, vocês vão saber. Qual é? Nós sabemos que tem 7 cartas. Ok? A igreja que nós lemos aqui, a igreja de Pérgamo, que carta ela é? Terceira. Perdão. É, mas quem falou? Vou dar pra Mateus. Mateus já respondeu. Mas tem que ler. Se não ler... Se não ler, você não vai todo mundo, você vai ler? Levanta a mão, vou ler. Todinho. É a última advertência. Vai se converter, velho. Fala do arrebatamento, esse livro é muito bom. Sofia! Cá. Deus do céu, tu me deram pão, eu não sei o que faz, mas pode comer tanta coisa boa, meu. Nossa, pão quentinho, pois aí. Não, e eu vou levar tudo pra casa.
Quantos livros tinha a biblioteca de Pérgamo? 2.000. Não, 200. 200 mil volume, pastor. 200 mil. Volume. Pastor Marcelo. Não, mas pastor Marcelo. Não, pode. Não sabe não, então. Põe o que é outro. Aí a Marta ganhou. Marta, se tu creres. Pastor Marcelo não sabe não, nem meu presbítero Antônio. Pronto, acabou. Nem o diácono Geraldo. 2 Antônio tá Pronto. Nem você. Você tá fora. Barrabás tá Fora e o Barrabás também tá fora. Barrabás também tá fora. Então pronto. Mas Vou te explicar quem é Barrabás. Você acha ruim? Mas não acha ruim não. Vou te explicar quem era Barrabás. o que era quem era a doutrina. Você acha ruim, mas eu vou te explicar quem era. Você vai mudar de ideia. Peraí. Heresia. Tonico. Não, mas é Defendia a fé e o regime de Cristo dentro do regime de Roma. Por causa da repressão do povo contra o regime de Cristo em Israel, Barrabás não gostou. Ele lutou porque eles queriam acabar com eles, com ele e com a turma deles lá. Ele teve que matar um. Como era o nome do endemoniado que começou a colocar a doutrina. Você não acha ruim? Porque assim... Sopraram no ouvido da Dilson, hein? Irmão, peraí. Vocês veem que os jovens já estão ganhando 3 livros e os velhinhos estão ficando para trás. Isso é foda. Vamos pra cá esse livro. Cadê o livro? Irmãos, esse livro agora eu vou dar ao casal que chegou aqui primeiro e honrou a Deus com horário. Irmão Araquém e a irmã Kelly. Vem pra cá os dois, vamos ganhar uma benção agora. 7 horas da manhã tava Agora aqui chegou aqui 6 da manhã, rapaz. 6 da manhã. Pode fazer. Meus parabéns. Dar esse livro é um livro muito bom para a igreja, porque ele fala sobre missão. E eu achei. Renato. Eu quero parabenizar uma jovem que está aqui, porque ela chegou primeiro do que eu. Quem foi? A Gisele. Cadê ela? Ele pede, Zé, por favor. Mas seu esposo valeu a pena. Não, tá bom, não vamos gastar muito dinheiro.